Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Servet Dema nasceu em Kukas, no nordeste da Albânia, e quando tinha 3 anos, sua família se mudou para Tirana, capital do país. Seus pais e os 4 irmãos são muçulmanos tradicionais que cuidam das escolhas de seus filhos e relacionam fortemente a questão da religião com a santa honra da família. Mas mesmo inserido em todo esse contexto, a verdade é que o Servet Dema conheceu a Jesus e não resistiu a seu amor. Dividido entre servir a família ou a Deus, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Foi a partir daí que ele descobriu que não há maior grandeza do que entender os segredos da vida, suprir os desejos da alma e receber as bênçãos do Salvador. Não precisa nem dizer que essa é uma história de um grande milagre, uma história de transformação de vida em 180 graus. Dema, que prazer pra gente ter você aqui, que honra poder saber mais um pouquinho de você, conhecer da sua história. Obrigada, viu? Prazer é tudo meu, muito obrigado pelo convite. Então, Dema, você não é brasileiro, você veio de um país bem distante e para a gente se situar um pouquinho, né, nesse seu contexto, fala um pouquinho para a gente da Albânia, desse contexto sociopolítico, né, ali por volta da época que você nasceu. Como você disse, eu sou da Albânia, é um país europeu que fica no suleste da Europa, acima da Grécia. É um país bem diferente do Brasil. Primeiramente porque foi sempre conquistado. A gente era um país católico, mas nos anos 1600 fomos conquistados pela Turquia e fomos obrigados a virar muçulmanos. E depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu outra coisa que fez a gente virar comunistas. E comunismo acabou 2 meses antes de eu nascer, em 1991. Coincidiu exatamente que você nasceu num ano histórico para esse país que é a Albânia, né? Qual foi para você e para sua família ali o contexto da sua infância, né? Se você fosse dizer para a gente que boas lembranças você tem da sua infância, ela foi marcada pelo quê? Até meus 8 anos, a minha infância foi perfeita praticamente. Meu pai era muito rico, ele tinha um negócio de construção e eu tinha privilégios que nenhum dos meus vizinhos tinha. E eu podia ter tudo na minha vida, porque meu pai estava sempre ali para me sustentar cada desejo que eu tinha. Mas tudo mudou depois. Por quê? Meu pai faliu e também minha vida mudou. Olha só, mas isso foi uma revolução para sua família, né? Para todos nós. Agora, com relação a essa questão da educação na Albânia, eu não sei se a sua educação em casa foi como a da maioria do país, mas as crianças albanesas são educadas a respeitar mais os pais. Como é que era esse seu relacionamento com seus pais? É muito importante respeito na família, é honra. A família unida é a honra mais grande que a Albânia tem. Então, o respeito é muito importante, respeito pelos pais, respeito para alguém que é maior. Por exemplo, eu como irmão médio, eu tenho que respeitar e fazer tudo que meus
irmãos maiores pedirem. Por É exemplo, e mesmo? tem mais uma outra coisa. A gente sempre tem respeito. Até quando, por exemplo, estamos juntos e alguém quer beber água, sempre o menor respeita os maiores. Olha só, que interessante. E fala um pouquinho pra gente, Dema, da questão da educação religiosa. Como é que era essa questão dentro da sua casa? Ah, a gente era sempre ensinado a seguir os princípios. A gente era muçulmano e tínhamos que ser assim, sempre. O que que significa ser muçulmano? Ser muçulmano é como ser adventista, praticamente, para eles. Seguir coisas que eles acreditam com todo o coração e cumpri-las. O muçulmano acredita na Bíblia? Mais ou menos. Acredita em Jesus Cristo? Também mais ou menos. E como que vocês fazem de manhã? Vocês têm culto? Os muçulmanos, como é que é? O muçulmano tem culto 5 vezes por dia. 5 vezes por dia? Como assim 5 vezes por dia? Então, tem 5 vezes por dia de manhã, depois algumas horas, mais ou menos 10 horas, depois de tarde, depois antes do sol descer. E Cada um divide o seu tempo e faz o seu culto isso. particular E não ou é em pode, grupo? e não pode, cada um faz grupo particular, o culto particular, cada um em si. E com que acontece na Albânia, um homem e uma mulher não podem adorar o Senhor juntos. Tá. Vocês têm as suas igrejas, os muçulmanos, Mesquitas. as mesquitas. Então, quer dizer, é uma religião bem diferente da religião cristã. É. Se um filho de um muçulmano, por exemplo, decidisse se tornar um cristão, o que isso causaria na família? Isso é um caos pela família, porque é vergonha para alguém saber que teve um desertor de fé na família. Isso aconteceu comigo, na verdade. Quando minha família ouviu que eu tinha virado cristão, eles me trataram mal e o pior ainda foi com meus primos. Meus primos são muito muçulmanos. Eles vão para Meca cada ano. Quando eles ficaram sabendo disso, eles nem me saudavam mais, nem me davam mais a mão. Por exemplo, uma certa vez que eu estava caminhando com meu irmão, a gente viu eles e eles saudaram meu irmão, mas a mim não. Olha que coisa. Agora, então quer dizer que você, além de ter crescido, né, com a proteção muito forte da sua família, ainda tinha o restante da família em volta, perto de vocês, é isso? Isso que acontece mesmo. Avós, é isso? Tios, primos, todos morando perto? Uma família muçulmana é muito grande e praticamente toda a família pode participar numa decisão. Que coisa interessante. E seus primos ali sempre cresceram junto com você também? Sempre. Muitos amigos. Qual era a sua imagem, Dema, quando você era criança? Você ouvia falar de missionários, de cristãos. Qual a impressão que você tinha dessas pessoas? Na verdade, eu não tinha escutado nenhuma vez sobre missionários ou cristãos. A primeira vez que eu escutei de um foi depois de 6 meses depois que meu pai faliu. E a gente estava jogando futebol e veio um menino que estava estudando teologia e veio falar conosco. Mas como que foi isso? Você tinha quantos anos? 8 e meia. 8 anos e meio. Isso, 8 anos e meio. É engraçado falar 8 anos e meio. Mas então você estava jogando bola e de repente apareceu um rapaz e falou o quê? A gente estava jogando, eu, meu irmão, meus amigos, tinha muitas crianças. E ele veio e falou conosco que ele tinha alugado um quarto, que ele estudava a Bíblia, isso era de graça, e ele também oferecia aulas de inglês. Bom, a questão da aula de inglês poderia até ser interessante para vocês. Mas o que você pensou quando ele falou que você ia aprender inglês, né, junto com a aula de Bíblia? Como é que foi essa? É muito estranho. Como que eu disse, eu fui criado com princípios que eu tinha que seguir. E no primeiro momento que eu ouvi que alguém estava oferecendo isso para mim, um muçulmano, eu imediatamente neglijei. Aí falei que não, que eu não posso, que é contra meus princípios.
que eu não gosto disso e tudo. Mas me interessou muito a parte do inglês. Você se lembra de ter chegado aquele dia em casa? Você comentou sobre isso com a sua mãe? Eu falei que teve um menino que estava oferecendo aulas de Bíblia, curso de Bíblia, e que eu não queria, mas também comentei que esse menino ofereceu aulas de inglês e que eu me interessei. E perguntei se ela poderia me permitir para eu assistir essas aulas. Ela me permitiu. Você se lembra a primeira vez que você entrou? Era o que? Era uma sala de aula? Como é que era? Era uma sala pequena de aula que era no meio de prédios. Uhum. E a gente estava lá, primeiro dia, fui lá, aí ele orou. Depois que ele orou, eu saí e bati a porta Você com já logo raiva. se incomodou. O que Exatamente. você saiu pensando dali? É uma mentira, ele me mentiu. Ele queria que eu estudasse a Bíblia, sem meu querer. Olha só. Você rejeitou totalmente a ideia a princípio. Isso mesmo. Por que que você voltou para continuar tendo as aulas O de que inglês? aconteceu é que esse menino era muito amigo do meu irmão, que também era adventista até algum tempo atrás. Quem que era adventista? Walter. Seu irmão? Isso. É mesmo. Aham. Aí eles eram muito amigos. E ele Mas, sabia a mas minha só, casa? só um pouquinho. Nessa época que você estava jogando bola e que esse rapaz veio te fazer o convite, seu irmão já era adventista? Não. Ah, tá. Entendi. A gente praticamente se converteu ao mesmo tempo. Ah, tudo bem. Então tá. Aí, Mas eles eram amigos, como eu estava dizendo, e ele veio na minha casa, ele sabia a minha casa, e praticamente me obrigou. E foi a melhor obrigação na minha vida, né? você voltou lá e ele te ensinava inglês com o quê? Ele tinha preparado uma coisa especial só para mim. Aí eu fui lá e ele estava dando essa aulinha de inglês. Ele usou a história de Sansão, É que eu gostei mesmo? muito, muito, Que muito. coisa interessante, Dema. O que será que tinha naquela história de Sansão que te encantou? Eu não tenho ideia, ainda não tenho descoberto. Eu só sei que eu ainda gosto muito dessa história. Essa história te encantou e continua te encantando. A Exatamente. partir desse momento, antes disso você tinha dito pra gente no bloco anterior que você falou para sua mãe que você ia estudar inglês, ela permitiu que você estudasse. Mas esse seu encantamento, né, esse seu interesse pelas histórias da Bíblia, ela ficou sabendo disso? Ela nunca ficou sabendo dessas histórias da Bíblia, porque eu não queria falar para eles, para nenhum da minha família, menos o meu irmão que já era adventista, sobre isso, porque senão eles iam me castigar e eu não queria isso. Uhum. Eles só sabiam da parte do inglês que eu estudava e nada mais. A partir dali, Dema, o que foi acontecendo que foi aumentando o seu interesse pela Bíblia, aumentando o seu interesse pela pessoa de Jesus Cristo? A gente, depois de começar a estudar a Bíblia, todos meus amigos e eu decidimos de se encontrar sempre depois da aula Uhum. no quartinho com Lami. Ele nos dava estudos e a gente sempre orava e brincávamos e muitas coisas legais que nos conectou muito, todos nós. E você tinha uma Bíblia? Não tinha uma Bíblia. Não tinha Bíblia. Você voltava para casa, então, não tinha possibilidade de você ir para o seu quarto estudar a Bíblia sozinho. Não, isso era impossível para nós. Só podia Nem estudar. eu e nem irmão. E Nem nem meu seu irmão. irmão, que também estava se interessando pela Bíblia nessa mesma época, né? Exatamente. Agora, quando é que você pegava uma Bíblia e que você tinha esse tempo individual para ir descobrindo aquelas verdades ali? Na verdade, só quando a gente viajava com, com as pessoas do nosso grupo e que íamos numa cidade perto de Tirana e a gente gastava um fim de semana lá e dormíamos lá. Só naqueles momentos que eu podia ter a Bíblia nas minhas mãos e lê-la. Por que, Dema, se você era muçulmano, se você sabia dessa tradição da sua família, dessa honra da sua família, por que que você decidiu se batizar na igreja adventista? Isso foi o que eu não queria e aconteceu, porque eu não queria decepcionar minha família, não queria decepcionar as pessoas que me conheciam, não queria
quebrar os nossos princípios e tudo, não queria desertar. Mas aconteceu e foi a melhor coisa. E quando eu estava lendo a Bíblia, eu entendi que era muito, muito importante se entregar a Deus. Isso que eu fiz. Com 13 anos eu decidi estudar a Bíblia bem mais profundo e queria ser batizado. Puxa vida, mas você não sabia o que podia acontecer com você quando sua família descobrisse? Nada, não sabia nada. Quando sua mãe descobriu que você tinha se batizado, o que ela falou para você? Eu me batizei em janeiro e depois do batismo eu fui para casa. E no momento que eu abri a porta, ali estava ela. E ela estava chorando. E ela já sabia? E ela já tinha descoberto, eu não tenho ideia como, até agora. E ela me perguntou, por que, filho? Por que você fez isso? Por que você quebrou todos os princípios da nossa família? Jogou eles no lixo? Por quê? Aí eu comecei a chorar. Mas também sabia que era a decisão certa que eu tinha tomado. Puxa vida, mas uma decisão muito difícil para você, hein, Dema? Muito, porque mudou totalmente minha vida depois. Que obstáculos que você teve que enfrentar a partir dali, nesse processo de solidificar sua fé? Agora, era tudo que eu tinha que enfrentar da minha conta. Tinha que cozinhar para mim, tinha que lavar minhas próprias roupas, passá-las, tinha que cuidar de mim com todo o esforço, trabalhar e também tinha que comprar meus próprios livros e tudo. Tudo que eu queria, eu tinha que conseguir pela minha conta. Puxa vida, mas isso por que você se batizou? Exatamente. Que coisa interessante isso. Não teve um momento em que você falou, quer saber, vou largar essa história de Bíblia, essa história de Deus, vou largar isso para lá e vou ficar aqui no meu conforto, da minha família, na minha tradição. Não passou isso pela sua cabeça? Nunca. Nunca passou isso pela sua cabeça? Nunca. E na verdade eu estou bem feliz que isso nunca passou pela minha mente. Eu acho que Deus me deu muita força. E, teve momentos fracos, com certeza, mas nunca pensei em desistir. Dema, mas o mistério que a gente quer revelar nesse programa, o ponto auge desse programa é justamente saber, né, desse encontro com a pessoa de Jesus Cristo que é capaz de transformar a vida de um muçulmano, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Como que você me descreve isso? O que será que aconteceu que mudou a sua cabeça? Eu não tenho ideia. Eu só sei que eu estava lendo a Bíblia e eu descobri que Deus é sempre ali quando a gente mais precisa. Isso aconteceu no acidente da minha irmã. Quando eu pela primeira vez orei na minha vida, eu tinha 10 anos. Ela teve um acidente e pessoas nos buscaram na nossa casa para nos contar. Eu vi, ela estava ali, deitada, tremendo, e eu ajoelhei, caí, orei, falei, Deus, por favor, não leva minha irmã. Isso que aconteceu. Ela está muito bem hoje e eu descobri desde aquele tempo que Deus está sempre conosco. Isso que me motivou sempre a buscar Ele mais e a se conectar cada vez mais com Ele. Foi a primeira oração da sua vida. Primeira oração. E Deus te respondeu, você experimentou e viu que Deus existe. Isso. O que você considera, Dema, como sendo o ponto da virada na sua vida? O ponto da virada da minha vida foi quando eu estava trabalhando e era muito confusa a situação porque eu queria trabalhar muito, só que não conseguia trabalho. Aí um dia aconteceu que eu consegui esse trabalho e eu estava trabalhando e chegaram pessoas do Brasil no supermercado que eu trabalhava. Eu vi as estampas dele. Eles eram os Calebes que tinham chegado junto com o pastor Oliveira. Missionários. Oliveiros, isso. E eles estavam ali e eles iam fazer evangelismo lá. E eu queria ir com eles. No fim de semana que eu tinha livre, eu falei com meus gerentes e deu certo. Aí eu fui com eles e quando eu voltei, o que aconteceu foi impressionante. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu voltei e vi que
que eles tinham me agendado para trabalhar no sábado. Fui falar com eles, nada aconteceu. Eles falaram que eu tinha que trabalhar com eles, que eu não podia desistir ou eu ia perder o trabalho. Uma quarta-feira, tudo aconteceu. Eu não queria mais ficar nessa dúvida. Aí eu falei com eles mais uma vez o que ia acontecer. Aí eles falaram, ou você trabalha no sábado, ou você vai. Eu peguei todas as minhas coisas e fui no hotel que eles estavam. Esses missionários. Os missionários, isso. E fui lá e todo mundo ficou surpreendido o que tinha acontecido, porque eu estava lá. E Só uma curiosidade, daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto. O que aconteceu nesse projeto de um fim de semana, né? Nesse projeto missionário que você participou, que te deu tanta certeza de que você queria acompanhar esse grupo? Eles estavam entregando livros do Alejandro Bulhão em cada casa, na cidade de Korça, no sul da Albânia. E você participou desse projeto? Eu queria muito participar, esses são projetos que eu gosto muito de participar. Aí eu fui lá, eu cheguei no hotel e todo mundo ficou surpreso, como disse. Me perguntaram o que tinha acontecido e contei para eles. No dia seguinte, o pastor Oliveiros veio, sentou comigo na mesa e começamos a falar. Ele falou que ele estava feliz com a decisão que eu tinha tomado. E eu estava triste, né? Era muito triste para eu saber que eu não podia mais ajudar minha família com os problemas econômicos. E aí ele falou comigo, falou que era a melhor decisão e que tinha mais. Ele começou a falar sobre Guarulhos, falou sobre essa cidade que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me perguntou se eu conhecia. Eu falei que não conhecia. E ele falou que era uma cidade no Brasil. Eu perguntei, por que a gente está falando do Brasil? E ele falou, porque ali que toda a sua vida vai mudar. Então, ele me explicou mais que ele, junto com o NASP, tinham concordado em me oferecer uma bolsa de estudos para estudar o que eu mais queria, que era teologia. Você queria estudar teologia já antes dessa proposta dele? 3 anos antes dessa conversa, eu já tinha decidido em estudar teologia, só que ainda não teve a oportunidade. Agora, Dema, eu fico só imaginando o que te deu força para você abandonar esse emprego. Você queria muito um emprego, você queria ajudar sua família, você disse que seu pai passou por uma falência, vocês passaram por problemas econômicos, você conseguiu o emprego e agora você abandona o emprego porque você está guardando o sábado, porque você quer ser pastor. Será que alguém não poderia pensar assim, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça desse garoto? Como que você explica isso? Acho que é o seguinte, que quando Deus quer nos usar, não tem nada que pode parar isso. Isso que aconteceu comigo. E eu estou muito feliz por isso. Deus me escolheu e eu estou muito, muito feliz por isso. Que coisa linda! A gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rapidinhas. Então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente, tá bom? Tá bom. Deus. Refúgio. Vida. Com Ele. Família. Unidade. União. Sabedoria. Presente de Deus. Felicidade. A recompensa. Um sonho. Estar com Ele. Pecado. O que nos afasta dele. Um pedido. Que a minha família um dia esteja com Ele. Um medo. De perdê-los. Uma grande verdade. Que Ele muda vidas. Uma grande mentira. As coisas bonitas que a vida nos oferece. Liberdade. Não tenho ideia como responder isso. Justiça. O que mais vale na vida, acho. Um verso da Bíblia que te acompanha. É Romanos 8, 38, 39.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Que coisa linda! Tudo que a gente conversou aqui, tudo que você falou de você, nada mais é do que a prova de que você acredita nesses versículos. Isso foi o versículo que eu mais li na toda a minha vida, que sempre me acompanhou quando eu chorava, quando eu estava feliz, quando eu tinha medo. Sempre esse versículo estava na minha mente. Jesus te Em ama. albanês. Jesus te ama e nada pode te separar desse amor. Muito obrigada, Dema. Tudo de bom para você, que sua vida continue sendo um testemunho e uma força para muita gente. Muito obrigado a você. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.